Vamos de 4 notícias atualizadas, novas e acho que as 4 exclusivas também, né? A gente vai ter notícia aqui neste giro de notícias, por sinal, giro de notícias de número 1000 vezes. Eu fiz essa abertura e não necessariamente essa vinheta que vai tocar aí agora, mas já foram várias outras, enfim. Mas giro de notícias de número 1000. Vamos embora, a gente vai falar aqui de Cristiano, de Germancano, de Kleber Andrade clássico lá em Cariacica. O que tá impedindo os clássicos por lá? O que tá impedindo o jogo por lá? O que tá travado ainda pro Fluminense não ter anunciado? E também sobre as rescisões, a apuração aqui do Raiz Tricolor, sobre as rescisões e se o Fluminense está ficando devendo ou não. Vamos embora, roda aí a vinheta do Giro de Notícias de número 1000. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aí embaixo se você quiser, se você não quiser tá tudo bem também, pode ficar tranquilo, não vou reclamar de você não ter deixado o seu like, mas te agradeço se você se inscrever aqui no canal, sem dúvida, nesse giro de notícias de número 1000. Vou botar aí na tela pra vocês verem, ó, a primeira thumb do giro de notícias, o 01, tá aí na tela pra vocês darem uma olhada, enfim, só como curiosidade, deixa eu só me tirar aqui da tela, olha aí, falando sobre guerra, sobre camisa, a probabilidade das camisas pra 2020, para 2019, perdão, até que ficaram parecidas ali do que seria mesmo, e notícias sobre Ayrton Lucas, que fazem. Enfim, muito obrigado a você que acompanhou aí boa parte desses giros de notícias. Agora vamos falar de informação, vamos falar de notícia atualizada, de notícia de 2022? Então vamos embora. A gente começa a apuração aqui do Raiz Tricolor, como eu falei, sobre as saídas dos jogadores. Muito tem se falado sobre o Fluminense fazer economias, eu mesmo lancei um vídeo aqui no canal sobre os jogadores que saíram do Fluminense e obviamente, aliviam a folha salarial, mas esses jogadores não foram dispensados, então eles não vão botar o Fluminense na justiça cobrando ali o resto do salário e etc. Só que um jogador, todo mundo que já saiu de um emprego sabe que quando você acaba o contrato, você tem coisas a receber. Por exemplo, um jogador que sai agora, ele tem a receber as férias, né, de 2021, tem a receber premiação, que de repente ficou pra trás, até que não tá mesmo no contrato, tem a receber ali o 13º, tem a receber algumas verbas ali de finalização de contrato, e isso o Fluminense fez como? Qual que foi a informação que eu cheguei? Porque eu tô tentando apurar isso justamente pra falar sobre essas economias do Fluminense, né? O Fluminense tá economizando, mas e aí? Bem, ao que parece, a informação que eu recebi é de que o Fluminense chamou todos os jogadores que estão saindo, e eu até botei na thumb aí a foto de Egídio, né, que seria um desses jogadores, por exemplo. Todos esses jogadores que estão saindo do Fluminense agora são chamados, e obviamente o Fluminense, obviamente não, né, o Fluminense não paga a rescisão à vista direto pro cara. O Fluminense chama o cara e parcela. Enfim, alguma pessoa bem próxima da diretoria, inclusive, falou que boa parte dos jogadores aceitam essa negociação e tal, de parcelamento desse... E não é que, tipo assim, ficou salário pra trás, não, às vezes ficou coisas que era pra você pagar no último mês e você acaba não pagando. O que deveria pagar. Mas boa parte desses jogadores tem aceitado, tem sido fácil a negociação com esses jogadores que estão saindo. Vai ser o caso de Hudson também, vai ser o caso provavelmente de Luca, foi já o caso, como eu falei, de Egídio. Egídio até saiu de uma maneira mais complicada, mas o caso de Nenê também. Enfim, jogadores que têm saído do Fluminense e tem alguma coisinha para receber atrás, por terem ficado com o salário em dia no ano todo, essa negociação fica bem mais fácil de manter um parcelamento para o futuro. Ou seja, o Fluminense paga as rescisões, mas não paga à vista. Bem, eu sempre costumo aqui dizer, quem foi presidido por Peter Simpson e viu o que aconteceu depois, enfim, ainda mais a gente, e eu me incluo nessa como torcedor comum, sempre tem que ficar com o pé atrás. Então, a informação que eu tive é essa, de que tem ali percentual, por exemplo, do prêmio de classificação para Libertadores que ainda não foi pago e tal, mas que dos jogadores que saíram e, obviamente, fizeram parte da campanha 2021, né, para 2022, teriam que receber isso.
É feito sempre uma conversa ali e o jogador normalmente compreende de que o clube não vai ter o valor para pagar à vista a ele e para não entrar em litígio, não entrar num problema judicial para receber daqui a 20 anos, prefere e aceita o parcelamento do Fluminense. Vamos ficar de olho, a gente tem que fiscalizar sempre, né? Apesar de ser uma boa medida, a gente tem que estar sempre de olho para não ser enganado. Outra notícia. Agora a gente fala sobre eles. Quem são? Os jogos em Cariacica. Bem, o Fluminense estuda, isso já saiu aí em vários portais, enfim, várias matérias, estuda mandar os seus jogos lá em Cariacica e mais do que estuda, quer. Hoje as definições sobre estádio são as seguintes. Estádio da Portuguesa, o Fluminense manda 6 jogos, né, no Carioca. O estádio da Portuguesa da Ilha é a base do Fluminense, mas o Fluminense quer jogar em outros estados, principalmente por causa das contratações que fez e quer ali, obviamente, levar para alguns torcedores que não estão acostumados a ver o Fluminense, não tem times da Série A para o Fluminense enfrentar e não tem visto. Quais estádios são esses? Brasília e Cariacica. O jogo contra o Flamengo será em Brasília, mas o mando é do Flamengo. O Fluminense vai lucrar cerca de 400 mil reais. Até saiu uma matéria do Paulo Brito no Netflix falando cerca de 500 mil. A informação que eu cheguei é de 400 mil reais, então bateu ali. Ou seja, o Flamengo manda o jogo lá e vai custear, além de custear toda a passagem, alimentação com a passagem e hospedagem do Fluminense lá em Brasília, o Fluminense ainda recebe uma parte ali do valor. Isso por quê? Porque o Fluminense precisa aprovar também. Pelo regulamento atual do Carioca, o mandante leva o jogo para fora, mas o visitante precisa aprovar essa ida lá para fora. E para isso, normalmente, ele pede uma parte ali do valor que o outro time, o time mandante, vai receber. Então, por isso que o Fluminense recebe um valor ali semelhante ao do Flamengo por esse jogo lá em Brasília. Só que o Flamengo vai mandar todos os jogos na ilha, estádio da ilha, né, da Portuguesa, e o Fluminense vai mandar a maioria só, não todos. Esse, por exemplo, do Flamengo é a única exceção que vai lá para Brasília. Dos outros do Fluminense, há o interesse em jogar no Kleber Andrade. O Fluminense tem tentado levar a partida contra o Botafogo, o clássico contra o Botafogo, mas uma coisa tem impedido isso de acontecer. E vocês sabem que eu sou um dos caras que mais levanta a bandeira do Fluminense jogar sim no Espírito Santo. Há um decreto hoje, eu só não tenho certeza se é da prefeitura, não consegui achar, se é da prefeitura de Cariacica, né, que é onde fica, o estádio não é em Vitória, né, em Cariacica. Se é da prefeitura de Cariacica ou do estado, do governo do estado do Espírito Santo. Mas há hoje um decreto que limitaria em 50% da capacidade do Kleber Andrade para jogos. O Kleber Andrade Estádio em Cariacica, que tem capacidade para 22 mil pessoas, né? Ele até, na verdade, a capacidade é um pouquinho maior, mas enfim, liberada e tal. A capacidade é de quase 30 mil pessoas, mas liberada ali mesmo, efetivamente, é de 22 mil pessoas. E com isso, só 11 mil estaria liberado. Como, pelo regulamento do Campeonato Carioca, o Fluminense é obrigado a dar 50%. Lá em Cariacica é até fácil, porque são só uma arquibancada de um lado e uma arquibancada do outro. O Fluminense é obrigatório em clássicos, pelo regulamento carioca, a dar a mesma quantidade de ingressos pro rival no clássico. Então uma arquibancada pro Botafogo, uma arquibancada pro Fluminense. O Fluminense só ia ter direito a vender ali cerca de 5 mil ingressos. Né, que você tem gratuidade, tem não sei o quê. E aí, se a torcida do Botafogo não comparece, a torcida do Fluminense a gente tem certeza que lotaria o espaço dela. Se a torcida do Botafogo não comparece, o Fluminense toma um prejuízo gigantesco. E lembram que eu falei que o Fluminense vai receber parte do valor arrecadado lá pelo Flamengo para o jogo em Brasília? O Fluminense ainda teria que bancar a ida do Botafogo para Cariacica, a hospedagem e também ainda dar um valor pro time do Botafogo aceitar jogar lá em Cariacica, porque lembrando, é uma viagem pra eles também, né? Ainda não teve nenhum comprador pra esse jogo. O que é o comprador? O cara que chega e fala assim, Fluminense, olha só, vou te dar 700 mil reais aqui pra você ter transporte, hospedagem e ainda pagar o Botafogo e eu vou fazer a operação. Tudo que vier de ingresso, de lucro ou de prejuízo é comigo. Não apareceu esse cara. O Fluminense hoje busca uma forma de, pelo menos, executar esse jogo em Cariacica. Isso traria ali a possibilidade de ter um público maior nesse clássico, que não seja lá no estádio da Ilha, e claro, nem no Engenhão, invertendo o mando.
e também de levar o Fluminense voltar a jogar para o público do Espírito Santo. Há esse planejamento. Só que, para isso, o Fluminense já pensa até necessariamente, mesmo com o decreto, etc., numa forma de não ter prejuízo. Pode não ter lucro, mas pelo menos se não tiver prejuízo, levar sim o clássico lá para Cariacica, mesmo com 50% da capacidade. Vamos aguardar, né? Outra notícia é sobre Germancano. Essa é bem mais rápida, né? A gente já sabe, Germancano tá fechado com o Fluminense. Falta, obviamente, exame físico e assinatura de contrato. E isso deve acontecer já ainda nesta semana. Germancano chega no Fluminense nesta quinta-feira. Chega no Brasil, né? No Rio de Janeiro, de volta nesta quinta-feira. Estará no CT Carlos Castilho, e na sexta-feira, estará no CT Carlos Castilho na sexta-feira, e na mesma sexta-feira deve ser apresentado, já como anunciado oficialmente nas redes sociais, como jogador do Fluminense. Então ele chega no Brasil na quinta-feira, hoje, e na sexta-feira estará no Fluminense. Ele faz o videozinho, já deve ter pronto, né, o vídeo, faz a fotinha e tal, não sei o que, para poder apresentar o jogador na sexta-feira. Então, mais uma contratação que deve ser fechada ainda nesta semana. Na verdade, já tá fechada, né? Só exame físico e assinar contrato. Outra contratação é a de Cristiano. Cristiano está acertado com o Fluminense, depois do imbróglio lá resolvido com o Vitória de Santo Antão, Vitória das Tabocas, explicando resumidamente, tá? O Fluminense comprou o Cristiano do Sheriff United. Não sei se tem United, mas enfim, Sheriff Tiraspol, lá da Moldávia. Só que o Sheriff só era dono de uma porcentagem do jogador. O Fluminense, se eu não me engano, o Sheriff era dono de 30% do jogador. 40% do jogador pertencia ao Volta Redonda. O Fluminense teve que comprar do Sheriff, do Volta Redonda, e ainda tinha mais 30% do Vitória de Santo Antão, e aí deu uma confusão com o valor. Aí não quer isso, não quer X, não quer aquilo. O Fluminense colocou um valor a mais, segundo ao que parece. Isso aí não é necessariamente uma informação, mas uma dedução. Porque a gente começou vendo os valores de compra sendo falados em 1,1 milhão de euros. 1,1, 1,2, 1,1, 1,2, 1,1, 1,2... Enfim, agora o último valor que eu cheguei foi de 1,4 milhão de euros. Ou seja, a venda sobe um pouco aparentemente de valor. O último valor que eu cheguei foi de 1,4 milhão de euros da compra do Cristiano. Atualizando as situações sobre o Cristiano, apesar de eu discordar bastante, mas ok, aqui é informação. Qual é a forma que se pensa dentro do Fluminense de ter sido um negócio ok em relação ao Cristiano? Fazer o cálculo de que o salário do jogador está vindo num nível abaixo. Para se ter noção, por exemplo, Cristiano tá vindo para ganhar um pouquinho menos do que Egídio ganhava no Fluminense. E aí, enfim, na verdade, no final das contas vai ser praticamente a mesma coisa ali o valor. Só que aí você acrescenta o valor que o Fluminense está comprando o jogador nas parcelas lá até o final de 2023, vai para um salário um custo do jogador um pouco mais alto, mas a aposta do Fluminense é de revender o jogador. O jogador tem interesse de voltar para o Brasil porque acha que pode conseguir uma ida à Europa, não para a Moldávia, para um outro clube um pouco maior, e tendo já esse trânsito ali, tendo esses jogos contra o Real Madrid de destaque, etc., o Fluminense pode efetuar uma venda de um pouco maior do que esse 1,4 milhão de euros. Bem, esse é o cenário. O Cristiano vai acertar com o Fluminense, está tudo resolvido. Esse eu não tenho em relação à data necessariamente quando é apresentado, não sei se vai ser já nessa quinta-feira, por exemplo, mas como sendo um dia também de muita ativação ali por outras partes, no caso da venda de Nino, não sei se já acontece nessa quinta-feira. Bem, mas a informação sobre o Cristiano é essa. Só me resta uma torcida de Cristiano, calha minha boca. Assim, não acho um bom negócio, acho um negócio por um valor alto e acho que, no final das contas, a soma da parcela, né, 1,4 milhão de euros dividido por 26 meses, né, você pega aí os 2 anos, mais o 13º ali que ele vai receber, você vai botar aí mais ou menos uns 346 mil reais, foi o valor que eu botei, 350 mil reais por mês. 350 mil reais por mês, mais o salário dele, você vai ter aí um pouco menos do que bons laterais da Série A do Brasileirão, sendo que Cristiano
É bom, é ruim? Eu não sei. É uma incerteza ainda. O que a gente tem é dele jogando aqui no Brasil divisões inferiores e na Europa de fazer uma ótima fase de grupos e só, da Champions League, né? Enfim, torço pra dar certo, torço que eu esteja errado. Não é o que parece inicialmente pra mim, mas torço pra que eu esteja errado. São essas as notícias também dessa manhã. Eu lancei um vídeo mais cedo sobre Nino, ok? Vai lá assistir. Até a próxima. Valeu.